O presidente Michel Temer sancionou hoje as novas regras para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Entre as mudanças estão a taxa de juros, o prazo para pagamento do saldo devedor, a chamada carência, e ainda amplia a faixa de renda para os interessados no financiamento. Todos os detalhes das novidades você encontra no site mec.gov.br. Há 30 anos, Brasília era declarada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade. Até então, esse título só tinha sido concedido às cidades construídas antes do século XX. Acompanhe essa viagem pelo universo histórico e arquitetônico, contada pelos repórteres Thaís Antônio e Daniel Paranaíba. Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse. 2 eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. A frase de Lúcio Costa, o urbanista que criou a lógica diferente da então nova capital do país, é o que faz com que falar siglas como SQN, SQS, SHIS e tantos outros S's seja corriqueiro por aqui. No plano piloto, as ruas não têm nome, são letra e número. W3, L2, eixo W. Para o brasiliense, simplesmente é assim. E há 30 anos, ao revelar ao mundo suas curvas e também suas retas, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Quando foi inscrita na lista, Brasília era uma cidade que aparentemente servia ao poder. E hoje é uma profusão de diversidade. No plano piloto, asa e corpo do famoso avião, vivem menos de 10% das pessoas que habitam o retângulo traçado há quase 6 décadas. A gente tem uma pressão de 2,5 milhões, pelo menos, 2 milhões e 600, 700 mil habitantes que estão à margem desta área tombada e que também têm direito a usufruir dessa parte tombada. Assim. A proposta do urbanista Lúcio Costa era inovadora e já trazia muito do conceito do que Brasília é hoje. Ele propôs 4 escalas para a cidade: monumental, residencial, gregária e bucólica. E foi justamente a junção das escalas com o ousado exemplo do urbanismo modernista do século XX que garantiram a inclusão na lista. 30 anos depois, são muitas Brasílias. Tem a Brasília morada dos pássaros, dos cobogós nas fachadas, das placas de sinalização características, do pastel com caldo de cana na rodoviária, das passadas apressadas na hora de pegar o ônibus para casa ou de chegar em cima da hora para um compromisso. A rodoviária do plano piloto, aliás, é um capítulo à parte. Ela é um equipamento urbano que você não sabe se ele é um equipamento rodoviário ou se ele é um equipamento de encontro ou se ele é uma galeria do povo ao céu aberto, né? Então isso é fundamental nesse projeto que é absolutamente ímpar no mundo. De acordo com a Unesco, os lugares do patrimônio mundial pertencem a todos os povos do mundo, independente do território em que estão localizados. Brasília é sim exemplo de arquitetura para o mundo, mas mais importante do que ser patrimônio é ser da humanidade. Fãs, artistas e profissionais do cinema, de séries, de quadrinhos e de games participam em São Paulo da Comic Con, que começou hoje. Até domingo, elas que vão poder curtir de perto uma série de atrações da cultura pop. Um lugar onde todo mundo pode ser o que quiser. A Comic Con Experience é uma espécie de universo paralelo. Por isso é tão comum encontrar pessoas vestidas como personagens de quadrinhos, filmes e de jogos de videogame. São os chamados cosplayers. E é justamente aqui que rola o maior concurso de cosplayers do país. Eu vim fantasiado de Arqueiro Verde, da série Arrow, ou dos quadrinhos. Ele tenta ajudar as pessoas de um jeito que a polícia não consegue. E por isso muitas pessoas recriminam ele. Só que ele, no fim das contas, acaba ajudando todo mundo. Você tá andando e as pessoas simplesmente te param, tipo, eu adoro você. E é muito estranho viver isso, sabe? E tem muito mais. Ilustradores e roteiristas se enfileiram entre centenas de mesas para autografar trabalhos e interagir com os fãs.
Mas nem todo cartunista retrata super-heróis. O trabalho do Spaca, por exemplo, é focado em personagens históricos do Brasil. O público principal é do blockbuster, é do grande pop. Mesmo assim, eu tenho tido a felicidade de hoje encontrar muita gente que conhece o trabalho que eu faço de história do Brasil. Os aficionados por filmes de super-heróis também podem conferir pré-estreias de produções de grandes estúdios de Hollywood. E para quem acha que tudo isso é apenas diversão para jovens nerds, está muito enganado. É um grande negócio que rende uma fortuna. O Brasil tem um vasto potencial de crescimento nessa área e de geração de desenvolvimento, renda, emprego, inclusão e por aí vai. Então, cultura é economia, cultura é desenvolvimento, cultura é futuro. A arte de fazer a pizza napolitana foi considerada hoje Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. A decisão foi tomada numa reunião na Coreia do Sul, que incluiu também na lista os moinhos de vento da Holanda e um jogo de equitação iraniano. A delegação italiana comemorou muito. Ela tinha argumentado que a forma de preparo da pizza, que inclui jogar a massa para cima e depois colocá-la num forno a lenha, é parte da tradição cultural e gastronômica do país. A pizza napolitana tradicional tem uma massa fina, mas a borda acaba ficando inflada. São duas as versões clássicas, a marinara, com tomate, alho, orégano e azeite, e a famosa margherita, com tomate, mussarela, azeite e manjericão. Este italiano disse esperar que a decisão da Unesco ajude os estrangeiros a entender que não se deve colocar chocolate ou abacaxi numa pizza. Você vai conhecer agora um projeto de alunos de uma escola pública de Campo Grande. Eles fizeram um desfile de materiais recicláveis. O que iria para o lixo se transformou em peças de roupa. Se o objetivo era promover a educação ambiental dentro da escola, o projeto Protetores do Amanhã atingiu a meta. Com um desfile bem diferente de materiais recicláveis, os alunos mostraram que aprenderam sobre conservação do meio ambiente. Tampinhas de garrafa, caixas de leite e de ovos, CDs, sacos plásticos, tudo que iria para o lixo se transformou em roupa. Com a ajuda das professoras, os alunos desenharam os manequins e montaram as peças. Foi muito bom porque incluímos alunos e a escola como um todo. Foi muito bacana. Eles ajudaram a construir? Muito, ajudaram, todos ajudaram na confecção, a colarem, a cortarem, foi tudo com a ajuda dele. O desfile é apenas uma parte do projeto, que contou com diversas atividades dentro e fora da sala de aula. Além de estar abordando os temas de língua portuguesa, matemática, principalmente, e outras disciplinas, nós resolvemos usar desse lado terapêutico e criativo deles para a produção dessas peças. A plateia se empolgou com o resultado. Por isso, o ano que vem tem mais. Essa foi uma experiência muito boa para nós, principalmente com relação ao óleo, Então, o óleo, nós arrecadamos 800 e poucos litros de óleo. Então, você vê, é um material jogado no meio ambiente, material jogado na água, que contamina e acaba atrapalhando até a nossa vida, Então, por isso que nós fizemos esse trabalho. E eu, como gestora, tenho que dar liberdade para o professor, para ele ter condições de fazer o trabalho. Crianças refugiadas que fugiram do caos com as famílias em busca de uma vida melhor acabam de ver os sonhos de vida virarem livros infantis aqui no Brasil. Graças a um projeto do Instituto de Reintegração do Refugiado. Os autores têm entre 5 e 13 anos. Um unicórnio que não sabia cantar. Uma menina que queria ser médica para salvar as pessoas. Essas são histórias inventadas por crianças refugiadas, como as 3 irmãs que vieram da Síria com a família há cerca de 1 ano e meio. Eles fugiram da guerra que destruiu a casa em que viviam na região de Damasco, capital do país. Criança feliz por estar no Brasil. Corações.
Os sonhos da Razan, da Yasmin, da Shahad e de outras 19 crianças refugiadas foram contados em livros como este aqui. Por meio de textos e desenhos, elas soltaram a imaginação para narrar aquilo que mais desejam. Meu maior sonho é que todo mundo viver em paz e todo mundo com boa saúde. Elas estudam aqui no país, mas essa não é a realidade de todas as crianças refugiadas no mundo. 3,5 milhões estão fora da escola, segundo o Instituto de Reintegração do Refugiado. O Brasil abriga pessoas de 82 nacionalidades. A falta de oportunidades na educação levou Rodrigo a criar o projeto de livros infantis escritos pelos pequenos. O que mais apareceu foi pedido de paz, pedido de reconstrução de países e de sociedades mais justas que os aceitem e os acolham. Não existem fronteiras quando o desejo é recomeçar no novo lar. Do Congo à Síria, todas querem paz. Norte e Sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. E uma última notícia. Agora há pouco, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves foi denunciado por lavagem de dinheiro. A acusação do Ministério Público Federal é que o ex-ministro movimentou dinheiro em paraísos fiscais decorrente de propina paga pela Carioca Engenharia, construtora do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. A denúncia foi encaminhada para a Justiça Federal aqui em Brasília. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Obrigada pela companhia. Boa noite. Thank you.